2h42. Agora vamos falar de economia. Nós estamos na linha com a Thaís Zara, que é economista da Rosenberg Associados. Thaís, boa tarde. Boa tarde, Denise. Bom, Thaís, nós tivemos hoje a divulgação da prévia do PIB e BCBR pelo Banco Central, que mostrou uma queda da atividade da economia do país de 0,38% em agosto sobre o mês de julho, mas com crescimento de 1,64% em relação a agosto do ano passado. E eu acho que vale a pena a gente lembrar que vários indicadores tiveram mais ou menos essa mesma movimentação. Os dados divulgados pelo IBGE referentes à indústria, ao comércio e serviços vieram piores em agosto do que no mês de julho, mas com alguma recuperação em relação ao ano passado. Exatamente, Denise. Na verdade, foi exatamente isso que você descreveu. Nós tivemos em agosto uma certa acomodação na margem, vista em vários indicadores. Na verdade, tivemos um crescimento expressivo nos meses anteriores, principalmente da indústria e do comércio, e é até natural que você tenha essa certa acomodação no mês de agosto, depois de um crescimento aí um pouco mais forte, uma pequena acomodação na margem. Os primeiros indicadores de setembro já apontam para recuperação na margem, então voltando à trajetória de crescimento. E é natural que após uma recessão tão prolongada como a que a gente viveu em 2015 e 2016, a gente tenha essas oscilações no momento em que a gente tem uma retomada da atividade econômica. Então, apesar da gente ter essa queda na margem no mês de agosto, acho que é importante frisar que a gente continua tendo uma retomada da atividade que se expressa principalmente nessa comparação interanual, né, que é em relação ao mesmo mês do ano passado. E até quando você olha o acumulado em 12 meses, a gente tem uma queda de 1,1% desse indicador que é o IBCBR, que é a menor queda desde que ele começou a sua trajetória lá de queda, desde lá do início de 2015. Então, mostrando que, de fato, a gente está caminhando para a recuperação e para números positivos no ano. O próprio IBCBR já tinha registrado 2 outros meses negativos este ano, março e maio também, e isso não impediu que o PIB viesse positivo nos 2 trimestres, né? Exatamente, é natural que a gente tenha essas oscilações. A própria pesquisa mensal de serviços que foi divulgada ontem, ela tem um peso importante de serviços das famílias, que foi influenciada pelo fato de que a gente teve no ano passado a Olimpíada em agosto, né? Então acabou trazendo um pouquinho para baixo aí a comparação interanual, mas mesmo considerando isso, a gente continua tendo uma recuperação aí dos dados quando você compara com o mesmo período do ano passado. Então, são vários sinais de que a gente continua com essa retomada da atividade. Agora, Thaís, você vê alguma relação com o fato de, no mês de julho, ter acabado o prazo para resgate daquelas contas inativas do Fundo de Garantia, porque elas deram gás ao consumo, né? Elas acabaram, sim, influenciando o consumo, mas você tem um efeito ainda defasado disso, né? Não necessariamente as pessoas utilizam os recursos no mesmo mês, e a partir de julho, né, no segundo semestre, de uma maneira geral, a gente começa a ter um papel um pouco mais forte da melhora do crédito para a pessoa física. A gente já tem visto isso em vários dados, e com a queda de juros, né, na semana que vem a gente deve ter mais uma redução aí dos juros, isso acaba ajudando bastante nessa retomada de crédito, e aí tomando o lugar desse primeiro impulso que foi trazido pela liberação dos recursos da FGTS. Tem fatores que sustentam mesmo essa reação da atividade, né? Não é apenas esse impulso dado pelo governo com a liberação das contas inativas do Fundo de Garantia, agora vem liberação do PIS também para uma faixa etária maior. Não é isso que vai sustentar o crescimento. Há outros fatores, como você citou, a própria queda da inflação e dos juros. Isso, a própria queda da inflação, a queda dos juros, o mercado de trabalho tem mostrado alguma reação. Sazonalmente, o segundo semestre conta também com, principalmente o finalzinho aí, com o 13º, então são vários outros motivos para a gente ter uma melhora aí ao longo desse finalzinho de ano. Conversamos com a Thaís Zara, que é economista da Rosenberg e Associados. Thaís, muito obrigada, uma boa tarde. Eu que agradeço, Denise, boa tarde. Olha,